Bom dia, nono ano. Tudo bom com você? Meu querido, tô com saudade, a gente está com saudade, mas a gente está aqui para poder tentar se aproximar um pouco mais e compartilhar com vocês daqueles momentos assim maravilhosos que a gente compartilhava em sala de aula. Então eu não podia deixar de começar essa aula dizendo para você, como o pastor sempre faz entrando na sala de aula, Bonjour! Ça va? Très bien? Tá tudo bem? Eu espero que esteja bem, tá bom, meu querido? Hoje, na verdade, nós vamos fazer uma pequena revisão do capítulo 3 do nosso material aí de filosofia do SAS, que vai falar sobre filosofia e ciência. A gente sabe muito bem, a gente já aprendeu no primeiro capítulo o que significa filosofia. Na verdade, é a junção de duas palavras. A gente tem aí filos mais sofia. Filos, né, quer dizer amigo, e sofia, sabedoria. Então nós estamos aí amigos do saber. E a gente vai ver também o que a ciência pode trazer de interessante para a nossa vida. O que a gente começa a perceber no nosso material, se você puder aí acompanhar com o pastor, tá com a sua apostila, tá? Na página 14, no capítulo 3, é que a gente vai ver o seguinte, como a ciência e os cientistas apresentaram para o mundo, naquela época, uma maneira de ver diferente as coisas. Nós tínhamos, então, duas coisas que a gente tinha como pressuposto de conhecimento naquela época, que era a forma mitológica, que era apresentado para nós, quando nós não sabíamos, assim, distinguir ou saber a fonte do conhecimento. As culturas inventavam, então, alguns mitos, que, na verdade, mitos a gente já aprendeu, que são invenções da nossa sociedade para dizer para nós o que poderia estar controlando, então, fenômenos, por exemplo, da natureza. E a gente tem também a religião, que não deixava o pessoal pensar, que acabava trazendo tudo pronto para eles, a ponto deles poderem não raciocinar. Então a ciência vem, na verdade, descobrindo todas essas coisas. Aí a gente tem um grupo de pensadores, que na verdade a gente chama de pré-socráticos, que eles vão pensar somente através da natureza. E ele tem uma palavra grega para isso, que é a palavra physis. Então tudo que eles pensavam partiam exclusivamente da natureza. Então eles eram praticamente físicos. O que aconteceu com isso? Nós temos então um conhecimento filosófico que vai chegando aos poucos e vai despertando as pessoas para usar o seu racional. Com isso, o que vai acontecendo? As pessoas vão começando a ver as divindades, vão começando a ver as coisas próximas, vão percebendo que mito e religião podem até fazer parte, mas não é o carro-chefe do conhecimento do ser humano. Então, cada dia mais o ser humano passa a querer conhecer mais, a investigar mais e saber realmente o que estava acontecendo. E começam a questionar, então, isso tem fundamento? Isso tem tradição? Isso foi herdado dos nossos antepassados? Isso é justo? Isso é certo? Isso é bom? Isso é verdadeiro? E aí, esses filósofos começam a incomodar muito naquela época, porque se havia uma tradição em pensar mitologicamente e religiosamente. O que acontece também é que os cientistas começaram a estudar de tal maneira que eles foram propondo as coisas que se acreditavam mitologicamente ou religiosamente, trazendo então através da ciência. E uma das coisas que eles colocaram foi que, para eles, o universo foi descoberto, ou existe, perdão, há cerca de 13,5 bilhões de anos. Tá? Isso aconteceu, tá? Permitindo então o aparecimento de toda a matéria e energia segundo o que era investigado pelos cientistas. Aí a gente começa a perceber que no Renascimento, o que para o cientista era uma grande realização de pensamento humano, para a igreja, na verdade, é uma contestação do monopólio do conhecimento, porque a igreja detinha todo esse monopólio. Então esse monopólio estava sendo quebrado pela invenção também de uma outra particularidade, que é a invenção da imprensa. E com isso foi difundido, então, novas maneiras da gente aprender e ter conhecimento sobre as coisas. Aí, eu queria perguntar para você, você acha que tecnologia é tudo que a gente tem de eletrônico dentro da nossa casa? Você tem certeza que tecnologia está ligada somente a coisa que é eletrônica? E se eu disser para você que um abridor de garrafa é uma tecnologia? E se eu disser para você que um cadarço de um tênis é uma tecnologia? Porque a gente faz muito essa confusão. Hoje em dia nós pensamos que tudo que é tecnológico é eletrônico. Na verdade não é.
Na verdade, o eletrônico é uma tecnologia, mas nem toda tecnologia ela é eletrônica. Então a gente pode partir desse pressuposto também, que a partir disso nós conseguimos verificar as coisas de maneira diferente. Tá? E lá nos séculos que a gente vai dizer 18 e 19, a gente tem uns desdobramentos disso, dessa confiança que as pessoas começaram a ter na razão, no intelecto, e começaram então a descobrir coisas e a praticar coisas e a levar a fazer coisas para o nosso uso hoje no nosso dia a dia. E uma das coisas que vale a pena para a gente poder lembrar é que a palavra átomo, na verdade, ela foi descoberta, ou esse instrumento foi descoberto por um cara chamado Demócrito, há muito tempo atrás, que nasceu na cidade de Abdera, em 460 anos antes de Cristo. Para ele, qual era o pensamento dele, Demócrito? Que todas as coisas funcionavam e tinham o seu formato em forma de partículas. Mais tarde, muito tempo depois, alguns cientistas começaram a descobrir então que Demócrito estava certo, embora algumas coisas que ele tinha apontado nos átomos, que ele não tinha colocado nos seus relatos, é que dentro dos átomos havia partículas ainda menores, que se eles fossem então rompidos, liberariam uma energia muito grande, o que hoje a gente tem nas produções das armas nucleares, por exemplo, é devido a essa descoberta aqui de Demócrito. Então, meu querido, que a gente tem esse bate-papo hoje aqui com você sobre filosofia e ciência, tá bom? Filosofia nos ensina a pensar e a ciência hoje nos ensina a descobrir o que então a gente tem para aprender de conhecimento. E as duas são parceiras. E eu queria fazer essa revisão hoje aí com você, tá bom? Aí você pega depois em casa, faz aí o seu exercício, tá bom? E essa semana será uma semana, então, da nossa revisão do capítulo 3, tá bom? Deus abençoe o seu coração e tamo junto!